Eu queria começar falando sobre a rotina da quarentena, porque muitas mães relatam o tempo todo que teve realmente uma alteração da rotina, acho que não só para as crianças, como para a família como um todo, né? Inclusive a gente, como adulto, está sentindo todo dia essas mudanças. Então, a primeira dica que eu dou, porque as mães ficam desesperadas, porque a rotina alimentar acaba mudando muito, é lembrar que é uma quarentena, não são férias. Então, é importante a criança continuar com a rotina dela, com horários. Então, ter um horário para se alimentar, ter um horário para fazer as atividades da escola, no caso de crianças que frequentam, né, que estão tendo aula online ou coisa assim, horário para brincar, horário para assistir televisão, ter os horários. Essa rotina ajuda muito os pais a lidarem com as crianças e ajuda muito a criança, porque ela tem horário para dormir, ela tem horário para acordar, então ela acaba tendo um ritmo que vai levando, assim, como se tivesse vida normal, que não tá, mas enfim. Sim. Mas o ritmo tem que acontecer, né? Tem que ter rotina, tem o que ter ritmo regrinha, né, Fabi? A rotina para a criança ela é muito importante, né? A criança, ela não tem essa noção de horário, ela não tem, ela não sabe ainda analisar, principalmente quando é bem pequenininha nesse caso, ela ainda não sabe expressar quando ela está irritada com alguma coisa. Você vê que às vezes a criança ela tá com sono e ela começa a chorar, ela começa a ficar chata, ela não sabe identificar que ela precisa dormir. Então, se ela tem uma rotininha, ela já fica mais acostumada, ela fica menos nervosa, menos irritada ao longo do dia. Então, isso é uma das coisas que ajudam muito, principalmente na alimentação. Porque aí a criança, ela já continua, o organismo dela continua funcionando naqueles horários, e aí facilita bastante. E a outra coisa é que, apesar da gente ter que ter uma rotina, é o ideal isso, as mães precisam lembrar que a gente não está vivendo o normal. Então, as mães se cobram demais de eu preciso fazer, que dê tudo certo o tempo todo, e não vai dar. Então, dá uma relaxada também, porque é a quarentena. Tá difícil para todo mundo, tá difícil para as crianças também. Então, assim, tentar manter uma rotina, mas também não se desesperar se não sair tudo dentro do planejado, porque não vai sair. É aquela coisa que eu falo com as minhas pacientes, né? Não é o momento de ficar preocupada, eu preciso emagrecer. Não. É uma coisa que a gente nunca viveu, nossos avós nunca viveram, então a gente precisa primeiro tentar manter as coisas, né, tranquilas e não ter o controle de tudo. Sim. E querer emagrecer. Não é agora, não é o momento disso, né? Exatamente. E eu tenho recebido muito 2 tipos de relatos, né? O relato das crianças que começaram a comer muito mais na quarentena. Então, tem mãe que a gente dá risada, porque ela fala que a toda hora tá pedindo um lanchinho, a toda hora tá comendo a geladeira inteira. E isso é um ponto. E o outro é de crianças que não estão aceitando comer nada. Estão numa fase não quero comer, não gosto. Isso pode ser da fase ou não, né? A questão da criança comer mais, da criança, de repente, tá comendo mais, o primeiro ponto que eu digo é: quantos adultos você conhece que estão comendo mais na quarentena? Quase todos. Quase todo mundo, né? Então, assim, gente, nem sempre é fome. Tá? Nem sempre vai ser fome. Então, mães, prestem atenção, porque pode ser ansiedade, né? E pode ser tédio. Tédio é uma coisa muito comum das crianças, elas estarem ali sem fazer nada e aí elas querem comer alguma coisa. Então, não fiquem assim, achando que seu filho tá morrendo de fome, porque ele não tá. O que é uma coisa legal de você fazer? Tentar mudar o foco. Se você percebe que realmente não é fome, porque às vezes a criança acabou de levantar da mesa, a criança acabou de comer um lanche, né? O ideal é tentar mudar o foco. Então, vamos tentar fazer outra coisa, vamos brincar aqui, vamos brincar ali, ou, não sei, de repente um copo de água. Tenta dar uma driblada para evitar, porque eles não têm muito esse controle, né? Assim, não sabe lidar muito bem com a ansiedade. Então, a comida pode acabar sendo uma fuga. Então, para entender um pouquinho, se, por exemplo, a criança acabou de fazer uma refeiçãozinha, acabou de fazer o lanchinho, e ela começar a pedir comida de novo, provavelmente não é fome, né? É algum outro sentimentozinho aí atrelado. Tá, porque é bom deixar bem explicadinho, porque às vezes as pessoas falam, toda vez que pedir comida eu vou dar água. Não é isso que a Fabi tá dizendo. Não é isso. Né? Nos momentos que a criança acabou de comer, peraí, você acabou de comer, vamos lá brincar de Lego, não sei, vamos dar um jeito. Daqui a pouco a gente come alguma coisa.
É isso, agora já comer. Né? Daqui a pouco a gente... Exatamente. E também uma coisa que é legal, porque às vezes a criança... A gente tem isso, a gente precisa respeitar que a criança também... Às vezes a gente tá com vontade de mastigar alguma coisa, sabe? Ah, mas eu queria só... Mastigar. Tem um negocinho ali, só dar uma mastigadinha. Uhum. Então é legal fazer algumas coisas, como por exemplo, cenoura palito, é uma coisa que é ótima para a criança ficar ali, mas você pica meia cenoura em palito, ela fica ali por um tempão com aquilo, se distraindo, e é um alimento que é mais durinho, então exige mais dela na mastigação. É uma ótima escolha para você, né, fazer. Se a criança... Sim. Então vai assistir um filme à tarde, sei lá, pega uma cenourinha e manda ver. É uma coisa que funciona e geralmente cenoura é bem aceito pelas crianças. Então pode ser uma boa possibilidade.